Deus, melhorou. Josué 1. Josué 1:9. Josué 1:9. Quem achou, diga amém. Vê se tem alguém sem Bíblia perto de você. Se tiver, ajude, seja cordial. Josué 1:9 diz assim: não fui eu que lhe ordenei? Seja forte, corajoso, não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Vire para o teu vizinho, diga para ele: não foi Deus que te ordenou? Seja forte, corajoso, não se apavore e muito menos se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Feche seus olhos. Ó Deus, te louvamos, te engrandecemos pela tua palavra. Mais uma vez a tua palavra venha a nós nessa manhã, que não seja diferente a tua presença falando aos nossos corações. É disso que precisamos a cada dia. Em nome de Jesus, esteja com a gente. Amém. E graças a Deus. Podem sentar. É muito bom, irmãos, sabermos que nós somos chamados por Deus. É muito bom saber que fomos chamados por Ele para fazer algo nessa terra. Na verdade, nós temos um sentimento muito bom quando nós sabemos que fomos escolhidos. Dentre muitas pessoas, no nosso dia a dia, nós somos escolhidos para alguma coisa. É muito bom você olhar depois de um tempo de história, um tempo de estudo, você faz um concurso, você vai lá porque saiu a lista, você vai lá porque saiu o gabarito e você olha na lista, você olha no gabarito e percebe que o seu nome está naquela lista, na lista dos aprovados, a lista, ou seja, nós não ficamos para trás. É muito bom saber que depois de muito trabalho no seu dia a dia, o chefe da empresa que você trabalha, ele olha para você e diz para você: olha, você cumpriu bem a sua missão pelo qual foi lhe dada. Então, sendo assim, eu percebo que você foi bom naquilo que você fez. Então, vamos fazer o seguinte: eu te escolho hoje para assumir uma posição maior. Eu te escolho hoje para crescer. Eu te escolho hoje para despontar. Eu te escolho porque você é um profissional comprometido. Quem não gosta disso? Quem não gosta de ser chamado por alguém e ouvir as palavras: olha, bom e fiel, que bom que você é assim, por isso você vai avançar, por isso você vai crescer. Eu gostaria, alguém chama para a gente e fala: eu quero você no meu time, eu quero você do meu lado. Eu não quero você sentado no banco. O futebol está rolando lá, os homens que gostam de futebol. O futebol está rolando e você está sentado ali na reserva. E de repente chega o técnico, chega o chefão e chama: vem cá, olha, eu escolho você. Escolho você, vai lá, porque eu sei que você pode ir lá e fazer um gol. E você vai lá, você vai entrar e vai fazer o gol, porque eu entendo que você é bom naquilo que você faz. Ser escolhido é muito bom ter valor. Nós temos um Deus maior, um Deus que com toda o seu poder, um Deus que com toda a sua majestade, Ele olha para pessoas como nós e chama pessoas como nós. Eu te escolho para ir lá e fazer um gol. Eu te escolho porque você foi comprometido.
Eu te escolho porque você é uma pessoa diferente. Eu te escolhi lá no ventre da tua mãe. E por isso eu te digo, vai, continua a tua jornada. Vai, continua andando. Não olha para a direita, não olha para a esquerda. Olha para frente. É muito bom olhar um Deus tão poderoso. É muito bom saber que nós fomos escolhidos diante de muitas pessoas. Nós fomos escolhidos por Deus para cumprir a nossa missão. E a nossa missão não é apenas vir à igreja. A nossa missão não é apenas colocar a Bíblia debaixo do braço e vir à igreja. A nossa missão não é apenas cantar, tocar, ficar em pé nos corredores. Não, a nossa missão vai muito mais além disso. A nossa missão é seguir a trajetória de Cristo Jesus. A nossa missão é andar como Ele andou. A nossa missão é falar como Ele falou, porque diz a palavra de Deus que nós somos imagens e semelhança do Senhor. Cristo nos escolheu, olha que loucura! Cristo nos escolheu. Cristo olhou para nós e viu algo de bom em nós, se nem eu mesmo consigo enxergar às vezes algo de bom em mim. Nem eu consigo ver. Mas o nosso Deus nos escolheu porque viu algo bom em nós. Mas Ele não nos escolheu para pararmos no caminho. Ele não nos escolheu para olharmos para trás. Ele não nos escolheu para ficarmos e darmos ouvidos ao mundo, ouvidos a Satanás, ouvidos às palavras de Satanás. Ele não nos escolheu para esmorecermos na fé. Ele não nos escolheu para estagnarmos no tempo. Ele nos escolheu para avançarmos. Ele nos escolheu para continuarmos a nossa jornada que não termina aqui. A nossa jornada, ela termina na glória. As coisas que vêm ao nosso redor, as coisas que vêm de bênção para a nossa vida, essa não é a nossa missão. É o chamado plus do Evangelho de Cristo. Os benefícios da cruz de Cristo que recaem sobre a vida do cristão, do escolhido do Senhor. Por isso eu não posso desistir. Por isso eu não posso parar. A pergunta que Deus me fez e me faz até agora é: o que é que você está fazendo com a escolha de Deus? O que é que você está fazendo? O chefão te chamou. Vai lá, faz o gol, eu acredito em você. O que você está fazendo no campo? Você parou. O tempo parou, foi convertido, entendeu, ouviu a voz do Senhor. Eis-me aqui, Senhor. E aí você entrou, e aí você fez, e aí você cresceu. E o tempo passou, e você se estagnou. Olhou para os problemas, olhou para as lutas, e desistiu da caminhada, mesmo dentro da igreja. O que tem de gente que já desistiu da caminhada dentro da igreja, meu irmão, você conta, e são muitos aqueles que desistiram dentro da igreja. Cristãos que vêm à igreja, que adoram, que cantam, que ouvem a palavra, mas estagnaram, pararam, deixaram de lado o chamado de Cristo. Eu não posso paralisar. Eu não posso me prostrar diante das lutas. Porque se você for olhar a luta, meu irmão, se você parar para olhar a luta, você não vai avançar. Fala para o teu irmão, para de olhar para as lutas. Fala para ele aí. As lutas virão. Quem falou que não? As tempestades virão. Quem falou que não ia vir? As más notícias vão bater na sua porta. Vão, porque é da vida. Mas Deus não deixa de ser Deus. Você não deixa de ser um escolhido. Por quê? Porque o mal veio até você. Você não pode perder o teu contato com Deus. Você não pode perder o teu foco em Deus. Isso é que você não pode fazer. O que é que você está fazendo com o chamado do
técnico. O que é que você está fazendo com o chamado de Deus, o poderoso Deus, o chefão de todas as coisas, o dono de tudo? O que é que você está fazendo com o teu chamado? Ah, pastor, eu fui chamado para pregar. Não estou falando disso. Pastor, será que eu fui chamado para tocar? Eu não estou falando disso. Porque o primeiro chamado da vida de um homem não é tocar, não é cantar, não é pregar, é viver em santidade com o Senhor. Esse é o primeiro chamado do homem. As outras coisas não. Aí é Deus que vai dando, ó, faz isso aqui, vou te dar essa moral, hein? Alex, vou te dar uma moral, canta aí. Pastor Eli, vou te dar uma moral, hein? Prega, hein? A moral que eu estou te dando. Mas o meu primeiro chamado é ser santo, é andar em santidade, é fazer a vontade de Deus. Se eu olhar para as lutas, se eu olhar para as pancadas da vida, se eu olhar, eu vou desistir, eu vou parar no caminho. O que precisamos entender é que o chamado tem consequências. O que precisamos entender é que o chamado tem responsabilidade. O chamado para ser cristão tem responsabilidade, tem doação. Promove alegria? Sim, promove alegria, mas também promove lutas e promove dores. Dores de parto. Porque vivemos em um mundo que jaz o maligno. Vivemos em um mundo em que, conforme falamos semana passada, eu não sou um cidadão do mundo. Eu sou um estrangeiro do mundo. E todo aquele que é de Cristo, ele até vence, mas ele passa pelas pancadas e passa dando glória a Deus. O chamado é acompanhado de muitas dores. Abraão, ele foi chamado para ser pai de uma grande nação. Quem foi Abraão? Os pais da fé. Foi chamado para ser pai de uma grande nação. Todas as famílias seriam abençoadas através da vida dele. Mas ele teve a luta da espera, sofreu a luta da espera, a dor da espera. José teve sonhos, grandes sonhos. O Senhor levou ele a ser governador do Egito, mas foi maltratado pelos seus irmãos, foi jogado na cisterna, foi vendido como escravo, foi caluniado, preso. O mal teve um tempo para agir na vida dele, mas o mal não permanece na vida do cristão. Deus transforma maldição em bênção. Deus pega aquilo que está destruído e transforma em algo construtivo, maravilhoso para a tua vida. José chegou a governador, meu querido, mas teve a sua luta. Moisés foi escolhido por Deus para quê? Para tirar nada mais, nada menos do que tirar o povo do Egito. Moisés teve lutas. Moisés, ele peregrinou no deserto. Moisés sofreu a murmuração. A sua liderança foi colocada em xeque por muitas vezes. Moisés sentiu a dor, sabe? O cargo, a missão foi, de certa forma, um pouco pesada. Por causa dos problemas que vinham, a rebelião, né, dos seus contra ele. Quem achar que a vida cristã é apenas isso aqui, está muito enganado. Se você acha que a vida cristã é você botar a Bíblia no braço e vir para a igreja, cantar um louvorzinho, ouvir uma palavra, ir para a sua casa e tocar a tua vida como se nada tivesse acontecendo, está tudo errado. O Evangelho é muito mais do que isso. Homens de Deus passaram por lutas. Davi, lembra da história que nós contamos tempos atrás, falando sobre a história de Saul e Davi? Escolhido rei para ser rei de Israel, mas sofreu a perseguição de Saul, uma perseguição terrível.
mas permaneceu firme na presença do Senhor. O que nos falta é deixar de ser frouxo. Fala para o teu irmão, deixa de ser frouxo, meu irmão. Nunca se viu tanto crente frouxo, gente fraca. Meu Deus do céu, eu tenho do meu lado o poderoso, o eterno, o grande, aquele que fez tudo, que quando foi perguntado quem tu é, diz para ele o que o eu sou está falando. Caramba, o Deus que abriu o mar vermelho para o povo passar. O Deus que criou tudo. Um Deus que uma só palavra, meu irmão, acaba com a tua vida agora. E uma palavra também, ele tira o morto da sepultura, se ele quiser. Se o nosso próprio Jesus, o próprio Jesus pelo qual veio, padeceu sobre o poder de Pôncio Pilatos, o próprio Jesus, o poderoso Jesus, Deus, desceu da sua glória, habitou entre nós, o verbo vivo se fez carne e habitou entre nós, passou pelas lutas e não desistiu. A quem você está seguindo afinal de contas? Se você seguir o pastor, você vai desistir. Se você seguir algum líder, você vai desistir. Se você seguir homens, você vai desistir. Mas se você seguir a Cristo, você vai continuar a tua jornada. Tua jornada e o teu fim, meu irmão, será algo glorioso. Jesus foi chamado para efetuar a nossa redenção. Jesus sofreu a pressão dos líderes religiosos de sua época. Jesus sofreu, com o sistema da época. Por fim, ele suportou o pecado de toda a humanidade, inclusive o teu pecado. Quais têm sido as suas dores no cumprimento do chamado ser cristão? O chamado que eu digo aqui é o chamado ser cristão. Chamados para ser diferentes. Chamados para ser luz. Chamados para ser sal. Como você está se deparando com isso? Como você está se deparando com essas consequências do chamamento de Cristo? Como é que você está lidando com isso? Essas pancadas, elas têm que servir para você e para mim como um trampolim para eu crescer mais e mais na presença do Senhor. As pancadas, as lutas, as más notícias, elas não podem ter poder sobre a tua vida para te paralisar, para te botar estagnado. Ela não tem o poder, porque o maior poder que tem sobre a tua vida é a palavra de Deus que diz: não te mandei eu. Essa é a palavra que tem que estar ecoando no teu ouvido, no teu coração. Não te mandei eu, crente. Não fui eu quem te escolhi no ventre da tua mãe, crente. Seja forte, seja corajoso, parte para cima do problema. Um dia você vai estar no céu, e lá no céu você não vai ter problema. Mas enquanto você estiver nessa terra, as lutas virão, meu irmão, dribla ela. Tem pessoas que têm apenas uma pocinha d'água e estão achando que é um mar vermelho, porque estão com os olhos nas coisas daqui. Olha para as coisas que são do alto. Olha para a força que você tem. Tem gente desistindo por nada, meu irmão. Tem gente desistindo por qualquer coisa. Tem gente se entregando por qualquer coisa.
Você não pode desistir daquilo que Deus te deu. Você não pode desistir do chamado de Deus pela tua vida. Você não pode. Porque Deus não se agrada dos covardes. Diga para o teu irmão, meu irmão, se tu for um covarde, Deus não se agrada de você. Fala para ele aí. Apesar de todas as dores que enfrentamos no cumprimento desse chamado para ser diferente, chamado para ser luz, sabe? As dores que enfrentamos, podemos afirmar que o nosso chamado é maior que a nossa dor. Repita comigo, meu chamado para ser luz é maior que a dor, é maior que a aflição. Por isso que Cristo deixa muito bem claro para a gente: terão aflições, terão. Ontem, eu comentei isso ontem aqui no culto de casais. Vou repetir. Ninguém está imune de problemas. Ninguém. Ontem eu comentei aqui que a minha esposa foi assaltada na sexta-feira. Sabe que horas? 7h50, 7h40 da manhã. Na porta da minha casa. Eu saio com o meu carro na frente para levar a Lude. 300 metros atrás vem a Rose. Quando eu viro a curva, tiroteio. 4 tiros. E eu parei o carro, falei: Senhor, cadê minha mulher? Cadê minha mulher, Deus? Pego o telefone, vou ligar. Alô, amore? Amor é o caramba, rapaz. E eu estou falando caramba, mas vocês entendem, né? O tipo de palavreada, né? Eu ligo de novo. Começa a xingar. Falei: Jesus, levaram a minha mulher. Eu no carro falei com a minha filha: filha, fica calma. Minha filha começou a chorar: fica calma. Deus está no controle. Da onde eu estava até a curva que eu tinha que fazer para ver o que tinha acontecido. Muitas coisas passaram na minha cabeça. Que a Rosa estava no chão. Poderia até ser. Estava morta no chão. Ou foi levada pelos bandidos. Eu não sei o que poderia ter acontecido. Mas você acha que eu desistiria de Cristo se isso acontecesse? Você acha que isso abala a minha fé? Abala minhas emoções? Mas a minha fé está firmada em Cristo Jesus. O mal vem sobre nós. O mal está no mundo. Graças a Deus. Chorei. Se chorei. Pensei que ia perder a minha mimimi, mas não perdi. Mas chorei. Foram 200 metros de pura tensão. Eu falei: Senhor, eu vou dobrar aquela curva. Se a minha mulher estiver no chão, Deus. Se a minha mulher estiver baleada. Se a mulher estiver morta. Minha filha está aqui comigo, Deus. Senhor, me priva disso. Livrai-me do mal. E aí quando eu entrei, naquele bololô de gente ali. Aí só se fala no tiro. Só se fala nos bandidos. Aí eu perguntei: gente, o que aconteceu? Pelo amor de Deus. A professora, levaram a professora, meu Deus. Aonde levaram ela? E aí minha filha chorando dentro do carro. Aí eu falei: eu vou em casa, vou deixar a Lud em casa com a vovó e vou chamar o vovô para ir comigo. Vou atrás desses caras, vou matar esses caras. Não sabia nem para onde eu ia. E quando eu chego próximo da minha casa, a Rosa estava no canto assim, sendo acolhida por uma esposa de um pastor que mora lá perto de casa. Sabe? Você acha que Deus, por que o Senhor deixou isso acontecer? Eu te sirvo, ó. Eu estou lá, ó. Dia de terça-feira, eu saio às vezes 10 horas da noite, estou no gabinete, estou lá domingo de manhã, estou lá quinta-feira, estou lá terça-feira, estou fazendo. Ó, tu não pode fazer isso comigo não, meu irmão. Seja lá o que acontecer na tua vida, Ele continua sendo Deus na tua vida. Sabe?
Os problemas virão. Eu preciso estar preparado para os problemas que virão. Eu preciso estar preparado para as más notícias. Eu preciso acreditar que Deus está no controle. Mas aconteceu, foi ruim, mas meu irmão, Deus está no controle. O problema todo é que nós queremos culpar a Deus e desistimos daquilo que Deus tem para nós. Diga para o teu vizinho, não desista pelas más notícias. Guarde uma coisa, o chamado de Deus para você foi feito pelo próprio Deus e não por homem algum. Foi Deus que te chamou. Paulo tinha essa consciência. Em Gálatas 1,15 fala assim: me separou antes de eu nascer e me chamou para a sua graça, para que eu pregasse entre os gentios. Me separou. Foi Deus quem me chamou. Portanto, eu preciso seguir em frente. Não foi a palavra do pastor. Não foi o estilo da igreja que te convenceu a estar aqui. Não foi o tipo de doutrina da igreja que te atraiu. Ou não foram os louvores cantados. Não foram. Não foi nada disso. Mas foi o próprio Deus que te escolheu. E Deus não admite que você olha para trás. Quem tem posto a mão no arado não pode mais olhar para trás. Quem ouviu a voz do bom pastor, esse não dá ouvido a lobos. Não dá para voltar para o Egito. Não dá para voltar para a vida que você tinha. Não dá para voltar. Segunda coisa, Deus tem um propósito específico para a sua vida. Repita comigo. Deus tem. Diga forte. Deus tem um propósito específico para a minha vida. De repente o propósito de Deus na sua vida não é nem estar aqui em cima pregando. De repente o propósito de Deus para a tua vida não é nem estar aqui em cima ministrando ou trabalhando na casa do Senhor aqui. Mas de repente o teu propósito na tua vida é fazer você ficar sentada nesse banco intercedendo pela vida do teu pastor, intercedendo pela vida da igreja. De repente o propósito de Deus na sua vida é ganhar a tua família com a tua vida, com a tua conduta. Sabe, são coisas que às vezes a gente está tão preocupado em fazer o ativismo da igreja. Não, porque eu tenho que fazer para apresentar o meu chamado. O teu chamado é: ide e fazei discípulo em todas as nações. Ide, fazer discípulo no colégio. Ide, fazer discípulo na faculdade. Ide, fazer discípulo na tua casa. Ide, fazer discípulo lá no condomínio. Ide e faça a diferença aonde quer que você esteja. Deus tem um chamado específico. Deus vai dar um talento para um talento para outro, 2 para outro, 5 para outro, não interessa. Abraão teve o propósito de Deus na vida dele, Moisés teve o propósito, Josué teve o propósito, Gideão teve um propósito de Deus na vida dele, e Leila tem um propósito na sua vida, e pastor Eli tem um propósito na minha vida. E qual é o propósito nas nossas vidas? Qual é? Eu preciso saber. Tem gente que está batendo cabeça querendo coisas que não é de Deus para você. Fala, meu irmão, tem coisas que não é de Deus para você. Fala para ele. Aí, gente, pastor, é porque eu tenho um dom, eu tenho um chamado. Sério? Qual o chamado? Eu sei cantar. Opa, vamos lá. Vamos aqui no gabinete. Canta para mim aquela canção assim. Você pega aquela música mais alta que tem, né? Pastor, é mal, não é mal, não quero testar. Canta aí mesmo. Se o mar se submergir a tua mão. Oi? Você canta? Eu canto, meu irmão. Então você vai ser um ótimo cantor ali no banco, adorando ao Senhor. Sabe, tem coisas que não é de Deus para você. Às vezes a gente quer fazer coisas que não é de Deus para nós. Deus não nos chamou para aquilo. Eu preciso entender qual é o meu chamado, qual é o propósito de Deus na vida do cristão Eli.
não é do pastor Eli, é do cristão Eli, é do cristão Marcos. Qual é o propósito de Deus? Uma coisa é certa, meu querido irmão, o propósito de Deus Ele cumprirá, e homem nenhum vai te travar. Você entende isso? Eu falei isso uma vez com uma pessoa. Não, porque eu estava lá e eu tenho um chamado. Eu vi lá, rapaz, quando alguém chega para mim e fala assim, ó, eu tenho um chamado. Ih, meu Deus do céu. Porque Deus me chamou para não ficar sentado no banco, aleluia. Eu falei, ih, meu irmão, deu ruim esse negócio aí. E o meu chamado é esse. Teu chamado. Não. O meu ministério, não foi chamado, foi ministério. O meu ministério é esse. E vou te dizer, meu pastor, se eu não conseguir fazer, eu vou sair da igreja. Já foi. Já foi. Que Deus o tenha. Não. Que Deus o tenha. Que Deus o tenha, né? Não, porque olha só, pastor, eu quero dizer uma coisa para o senhor muito séria, para o senhor entender a situação. Eu não fui chamado para estar em pé na porta. Olha só que loucura. Eu não fui chamado para fazer o papel do que o diácono Rogério está fazendo. Um diácono da igreja, olha onde ele está. Está ali recebendo as pessoas. Porque ele entende que o chamado dele não é ser apenas o diácono, o pregador da palavra, aleluia, aleluia. Não, é servir, é abençoar, é se encaixar aonde a igreja precisa. Mas não, eu tenho o meu ministério. E o meu ministério é esse. Se não me der, eu vou embora. Então vai. Que Deus te abençoe. E foi. O problema é que nós queremos ditar para o Senhor o tipo de chamado que Ele quer para nós. Eu dito para Ele. Eu digo que eu sou. Eu digo que eu tenho poder. Eu digo que eu sei fazer. E Deus está assim, ó, você não sabe de nada. Você nunca vai subir ali. Você nunca vai fazer isso aqui, porque eu te chamei para outra coisa. Fala para o teu irmão assim, olha, meu irmão, deixa Deus agir naquilo que Ele tem para você. Fala para ele. Você vai deixar de cumprir o propósito de Deus para a sua vida? Porque a dor do seu chamado traz para você essas angústias, essas, Você vai deixar de cumprir o propósito de Deus? Porque você acha que você tem que ser algo diferente daquilo que Deus está dizendo a você que você tem que ser? Irmãos, vou confessar uma coisa aos irmãos. Não é arrependimento. Guarda isso. Não tem nada de arrependimento, não. Louva a Deus por ser um pastor hoje. Louva a Deus por cumprir esse chamado. Mas antigamente eu ficava assim, cara, eu quero ser pastor, meu irmão. Eu quero botar aquele negócio branco no pescoço. E eu vou ser sincero, até recortar aquele negócio de margarina eu cortei. Eu brinquei com você aquele dia, mas eu já fiz isso. Vou botar aqui para como é que fica esse negócio aqui, rapaz. Aí, fica uma... Olha que a pose de pastor. Maneiro. Quando o pastor Fernando ia lá em casa, almoçava, que a gente pegava o negócio e botava aqui assim, para ver como é que fica. A Bíblia na mão. Por quê? Sabe? Mas hoje, exercendo aquilo que Deus... Porque eu sabia que Deus tinha chamado para mim. Desde da minha adolescência, eu já sabia. Deus fala, Deus trata com você. É no teu interior. E eu chorava por isso. Mas hoje, exercendo a função, eu falo, meu Deus. Ai, Jesus. Ai, Jesus. É doído o negócio. É estreito o negócio. Dói. Mas eu não quero fazer nada além do que Deus não está me dando. Não quero ser aquilo que Ele não mandou eu ser. Tem alguém que falou uma vez, pastor, não, porque, sei não, hein? Acho que tu tem cara de bispo. Meu irmão, cala a tua boca. Tu não sabe de nada.
Deixa eu aqui quietinho. Deixa eu aqui com esse povo maravilhoso que Deus deu para eu cuidar. Deixa, porque, ó, meu irmão, quanto mais é dado, mais lhe é cobrado. Não é você, está fugindo. Não. Se Deus fala no meu coração, tu serás. Aí sim, meu irmão. Senhor, eis-me aqui. Envia-me a mim. Mas enquanto Deus não falar, meu parceiro, fala para o teu irmão, fica na tua. Fala para ele. Pô, fica na tua. Fica querendo ditar para Deus o que Deus tem que fazer. Ditar para Deus. Eu não vim para cá para ficar sentado. Vai ficar sentado aqui. Se tu sair daqui, vai ficar sentado em qualquer outro lugar. Porque a ordem não é do pastor. A ordem é de Deus. E pode acreditar. Se Deus tem algo na tua vida, meu irmão, Deus vai te levantar. Dentre a multidão, Deus vai levantar você e vai honrar você. E ponto final. Eu lembro do pastor Clóvis, quando chegou lá na Pian. Magrinho, ele era bem magro, está bem mais magro do que agora. Depois ele cresceu, né? Mas era magrinho, um celular desse tamanho, aquele aqui assim na cintura. Tá bom. Porque eu achava que eu era o ministro de louvor da igreja. Eu achava na época lá, porque eu sou o principal. Olha só. Eu sou o principal. Não é principal, não é que dá o nome, é o número 1, não, é titular, né? É isso? Titular? Eu sou o titular. Sou o titular, meu irmão. Pastor Fernando sai, eu prego. Pastor Fernando teve uma dor de barriga um domingo de manhã. Eu ministrei louvor, eu apresentei a criança, eu ministrei a Santa Ceia e eu preguei. E eu me achando. Não farás nada sem mim nada podeis fazer, pastor Fernando. E Deus olhou meu coração e falou, tá bom, tu está parecendo até maior do que eu nessa igreja, tá bom. E a igreja conclamando, Eli é bom, o Eli é o máximo, o Eli é tremendo, lidera teatro, lidera casados, lidera pantomima, eu tinha uns 5 ministérios na minha mão, aleluia, eu era o próximo diácono que iria surgir na Pian, era o braço direito do pastor Fernando. E tinha outros que estavam lá, sabe o quê? Orando, meditando, buscando, fazendo a parte normal do chamado cristão. Sabe o que aconteceu? O Eli ficou de lado. Deus falou no coração do pastor Fernando, esse e esse. Esse, não. Um deles foi o diácono Rogério. Não foi, diácono? Você foi ordenado ao ministério lá. E eu fiquei assim, Eu não entendi nada. Mas tempos depois eu entendi. Quem exalta é o Senhor. Quem levanta é o Senhor. Quem escolhe é o Senhor. E aí, nesse período que eu fiquei no banco, que eu fiquei meio triste, aí fui para o banco, me revoltei, nunca mais, quero saber. Aí Deus levanta o pastor Clóvis, que na época era o irmão Clóvis, que se tornou diácono Clóvis, que se tornou pastor Clóvis. Hoje somos parceiros de ministério, mas temos uma história. O que você tiver que ser, você será. E não precisa da ajuda de homem nenhum. Se você provar para Deus que você é um verdadeiro cristão, Deus vai colocar você na posição que Ele quer. Esse chamado para ser cristão, ele tem promessa na nossa vida. Esse chamado para servir no reino tem a promessa na nossa vida. Em Gênesis 12, 2 e 3, diz assim, Deus falando para Abraão, farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão
abençoados. Farei, diz o Senhor. Eu vou fazer. Eu vou elevar. Eu vou te colocar. Eu é que dou as regras. Eu é que dito as regras. E as minhas regras, se você cumprir, elas têm promessas para a tua vida. Para de seguir o teu caminho. Porque o teu evangelho, de repente, não é o evangelho de Cristo. A tua visão de evangelho, de repente, não é a visão de Cristo. Pergunte para Cristo se você está no caminho. O que você tem que fazer é isso. Você não pode perguntar para mim se você está no caminho, porque eu não sei. Eu não te vejo todo dia, toda hora. Eu não te vejo pelas madrugadas. Eu não te vejo lá onde você vai. Eu não te vejo. Mas os olhos do Senhor te contemplam 24 horas por dia. Lá em Josué 1, 3 e 5 fala assim: como prometia Moisés, Josué, todo lugar onde puser as plantas dos seus pés, onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto do Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas, até o mar grande no oeste. Ninguém, olha só as promessas de Deus para os escolhidos que cumprem na risca aquilo que Ele manda. Ninguém conseguirá resistir você. Fala para o teu irmão, se você andar num caminho, o inferno pode até se levantar contra você, mas ele cairá aos teus pés. É a palavra de Deus diz aqui, Deus falando para Josué: ninguém conseguirá resistir você todos os dias da sua vida. Assim como eu estive com Moisés, estarei com você, nunca deixarei, nunca te abandonarei. Pensa em homens de fé, pensa em homens de Deus, pensa em homens fabulosos, pensa nos heróis da fé. Pensou? Pois é, assim como Deus esteve com eles, Deus estará conosco. Não há diferença entre Abraão e nós. Que isso, pastor? Aí você está brincando. Não há. Abraão tomou a decisão de sair de Ur dos Caldeus e cumprir a vontade de Deus. Você saiu do império do Egito, você saiu do império das trevas para seguir para uma terra onde você não sabia, você não conhecia. Deus te chamou, Deus te trouxe e falou: apenas me segue. E você está seguindo. Qual é a diferença? Mas Abraão, pastor, é o pai da fé, mas você também tem fé. Você também tem. Qual a diferença? Meu irmão, eu não vejo diferença. Eu não estou aqui, nossa, o pastor está com esse negócio, está com o ego lá em cima, está com a autoestima dele está lá em cima. Se comparar com Abraão, se comparar com Isaac, com Jacó, meu irmão, não é isso não. Eu estou falando de chamado. O chamado, quando eu faço a vontade do Senhor, a diferença é a mesma coisa. Todos nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Todos nós carecemos da graça de Deus. Todos nós somos chamados, cada um para a sua época, para cumprir o nosso chamado. Então eu sou abençoado. Então eu tenho a paz de Deus dentro de mim. Então eu tenho a promessa de Deus se cumprindo dentro de mim. O mal não resistirá, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Eu tenho essas promessas, eu tenho isso comigo. Por quê? Porque eu canto? Não. Por quê? Porque eu prego? Não. Por quê? Porque eu sou teólogo? Não, nada disso. Não, nada disso. É simplesmente porque eu ando nos propósitos do nosso Senhor. Você pode aplaudir esse Senhor? As promessas do Senhor. As promessas do Senhor. O chamado de Deus. Esse chamado, Deus diz para nós: o chamado, você não pode voltar atrás. Cumpra, custe o que custar. Custe o que custar. Cumpra o teu chamado. Devemos dar mais importância à obediência ao chamado do que à dor que o chamado traz. Preciso dar mais foco
ao chamado de Cristo mais do que tenho dado às problemáticas diárias. O apóstolo Paulo, ele fala aos Efésios. O apóstolo Paulo, ele diz o seguinte: e agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que me complete a minha carreira, o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Isso está lá, falei Efésios, mas está lá em Atos 20, 22 a 24. Em Lucas 22, 42, fala o seguinte: em intensa agonia Jesus orou: Pai, se queres, passa de mim esse cálice, contudo, não faça a minha vontade, mas sim a tua vontade. Você está disposto a cumprir o teu chamado usando essas palavras de Paulo, essas palavras do próprio Jesus? É uma intensa agonia, é uma intensa pressão, isso aqui é intenso, a vida cristã é intensa. Sabe? E aí, o que eu faço? Eu falo para Deus: desisto, joga a toalha, eu bato no tablado, solta, eu não quero mais. Desisto, não quero, vou voltar para o mundo, não vou cumprir o meu chamado. Ou vai falar igual Cristo falou: mas, contudo, não se faça a minha vontade, mas sim a tua vontade. Creia, entenda que a tua vida nunca saiu dos propósitos de Deus. Entenda que a tua vida, ela nunca saiu do controle do nosso Deus. Amanhã você vai trabalhar, você vai viver a sua vida, mas notícias podem até vir, virão, não tenha dúvida, virão, ninguém está imune. Nunca abandone aquilo que Deus tem para você, ou no teu coração, o teu chamado, o teu primeiro chamado, que é ser cristão, por causa de problemas, por causa de aflições. Ele venceu, e você também vencerá. Amém? Feche os seus olhos.